10 horas e 37 minutos, estamos de volta no Bastidores do Poder. Manda sua mensagem pra gente, 971021493, 971021493. Prometo que a gente vai se esforçar para ler sua mensagem no ar e comentar e bater um papo aí com você, tá bom? A gente agora vai falar sobre finanças pessoais, sobre o cenário econômico brasileiro, enfim, tudo que interessa ao seu bolso. Nós estamos em contato neste momento com o professor de finanças pessoais, sócio e assessor de investimentos da Etmos XP Investimentos, e ele vai falar sobre o cenário, então, econômico e também esse impacto da inflação na população que está pesado, né? A gente está recebendo, então, o professor Kenio Fonseca. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer estar com você, Marcos, Zezé, a todos que nos veem e ouvem hoje. Muito bom dia, com esse frio, né? Mas vamos aí nos ajustando, né, nesse tempinho bem até gostoso até certo ponto, mas é um frio que chama a atenção dos últimos anos, né? Que a gente, pelo menos aqui na nossa região de Campinas, a gente nunca tinha visto um frio tão significativo, né? Mas enfim. Já que o senhor tocou no assunto do frio, eu queria já começar puxando pela questão do supermercado, né? Que quem faz supermercado tá vendo que os preços não param de aumentar. Antes, a quantidade de produtos que você comprava com determinada quantia, agora diminuiu drasticamente, né? A gente tem produtos que dobraram de preço. E agora também a gente tem uma perspectiva, até mesmo por causa do frio e das geadas, de ter também os produtos agrícolas também com preço elevado, né? Porque pode ter prejudicado, as geadas podem ter prejudicado também a produção agrícola. Então eu queria saber por que os alimentos, principalmente, né, as carnes, estão tão caras, e também qual será o impacto dessas geadas, desse tempo mais frio, na produção agrícola. Muito bem. O fato é o seguinte, a gente tem algumas situações que corroboram para isso, que já vem não só desse frio agora que a gente está enfrentando, dessa geada, mas também tem o fato da seca que grande parte aqui do centro-oeste, sudeste e sul estão enfrentando ali no Paraná e Santa Catarina, né? Grandes produtores brasileiros ali no centro-oeste estão enfrentando e com esse frio, com essa geada tão significativa que nós tivemos nos últimos dias, isso corroborou para que você tivesse ali uma perda maior da produção, das commodities, né, de milho e tudo mais. E aí o que acontece com isso? Você tem alguns fatores importantes para pensar, Marcos, que é o fato que a partir do momento que você tem, primeiro, uma seca forte, então você não consegue ter uma boa produção, você tem um fato de que trouxe geada, então isso também corrobora para que o preço das commodities aumentem. E aí com isso você também tem que trazer o gado para confinamento. O gado confinado sobe também o preço dos insumos, das carnes e tudo que ele precisa ali, né, para poder alimentar o gado. Então, com isso, a gente deve também aumentar um pouco mais o preço das carnes, aumentar um pouco mais o preço dos alimentos, e não só contando com isso, mas também a gente tem o fato de que o mundo está voltando à sua normalidade com o avanço da vacinação, com a abertura dos mercados, sobretudo aí na Europa e nos Estados Unidos, e com isso o mundo demanda mais alimentos, demandam mais necessidades, e nessa situação, obviamente, pressionam também os preços aí das commodities, pressionam os preços dos alimentos, pressionam o preço dos ativos, como o próprio gado, como o minério de ferro, como o petróleo, e aí é uma cadeia, né, que vai trabalhando em toda essa situação. E aí, mas assim, Marcos, se você me permite dar um pano de fundo para isso, o que acontece em toda essa situação e como nós, como brasileiros, e a inflação prejudica, sobretudo, a classe mais baixa da população, as pessoas mais pobres. Então, a inflação prejudica muito isso, né? Porque a inflação é o quê? É um aumento de oferta monetária. Então, agora o que acontece? Começa o Banco Central a ter que subir juros, como aconteceu ontem, que subiu em 100 basis points, né, em 1 ponto percentual, indo para 5,25 ao ano, e isso também vai pressionando aí para que as coisas vão ficando um pouquinho mais caras, né? Então, ao longo da nossa conversa aqui, nós vamos entrando em mais detalhes sobre isso. Então,
professor, exatamente isso que eu queria falar com o senhor. A gente está vendo aí, esse ano, um aumento da inflação, que tem, inclusive, preocupado o Banco Central, ao ponto de ele ter iniciado, acho que há 3 meses, esse aumento de juros, que ontem não foi nada gradual, subiu 1 ponto, e uma coisa que a gente não via há muito tempo já. O que na verdade, está por trás dessa subida de inflação? Mas a inflação que a gente vê, por exemplo, por causa do tempo, isso é uma coisa que acontece, né? Mas o que a gente vê é uma inflação persistente, que vem. O que está por trás dessa inflação persistente, que é a grande ameaça? O que ocorre agora? Às vezes é ótima pergunta para a gente tentar ser útil aqui para todos que nos ouvem e veem. O fato está no seguinte: toda a inflação ela vem de uma oferta muito grande monetária. Então, quando ela tem essa oferta monetária, como houve a necessidade no ano passado, com o começo da pandemia, né? Ali no dia 15 de março, quando a OMS decretou pandemia. Então, o que ocorre nessa situação? Você tem que socorrer as pessoas, você tem que injetar mais recursos no mercado, você tem que diminuir juros, você tem que liberar mais crédito, e é isso que o Banco Central e o governo vem fazendo. Dada essa situação, a partir do momento que as coisas começam a retornar e começam a voltar à sua normalidade, você precisa corrigir isso, né? Porque senão você tem uma oferta muito grande monetária, começa a se gastar muito e aí começa a faltar muitas coisas. Então, é nessa situação que a gente começa a se encontrar. Então, nisso, o que o Banco Central tem que fazer? Ele começa a subir os juros, né? É um dos instrumentos que ele tem, é a alta de Selic. Isso é muito importante que as pessoas entendam sobre isso. A alta da Selic é essa taxa de juros que o governo paga para o mercado ao ano. Ou seja, quem empresta dinheiro para o governo, aplica em tesouro direto, nos títulos públicos, está emprestando dinheiro para o governo. Então, com isso, o governo está pagando mais, então aumenta a dívida do governo, ele tem que subir esses juros para poder diminuir o crédito. Então, agora a Selic foi para 5,25 e deve subir mais. Deve vir mais 1 ponto aí na próxima reunião e deve subir mais até o final do ano. Algumas casas já estão falando ali entre 6,79% a 7,5%, porque o Banco Central ontem já disse que deve sair do neutro. O que é esse juro neutro? É como se o Banco Central dissesse o seguinte: olha, se eu levar a taxa de juros, a Selic, para 7% ao ano, eu consigo trazer a inflação para o centro da meta. Qual é a meta de inflação para esse ano? 3,75. Ou seja, o Banco Central já disse que ele vai subir acima do neutro. Portanto, ele deve subir acima de 7%, indo aí até uma casa de 7,5% ao ano de juros. Ou seja, o crédito para as empresas, o crédito para as pessoas físicas se torna mais caro. E aí, o que acontece nessa situação? Para o investidor, que são sobretudo os casos que nós aqui na Etmos Investimentos, a XP, trabalhamos, você abre uma possibilidade de aplicar em títulos que estejam atrelados à inflação, por exemplo, um próprio título do governo federal chamado NTN-B. Você tem as mais curtas e as mais longas, que você se protege com relação a isso. Para as pessoas que não têm condições de investir e que precisam olhar essa questão da necessidade, a gente sempre recomenda aquela história que os nossos pais já nos diziam, né? Que é aquela situação de não ficar abrindo geladeira toda hora, não ficar usando ferro várias vezes por semana, ter um dia, enfim, tudo que a gente puder agora economizar e se precaver por essa alta de inflação até que ela se arrefeça e volte ali a cair, porque para os próximos anos a expectativa já é de uma inflação menor. Tá? Esse ano é de 3,75, o ano que vem 3,5%, para 2023, 3,25%, e 2024, a expectativa ali é de 3%. Ou seja, então, com essa alta de Selic, pressiona os preços, puxa a inflação para baixo, e aí as coisas começam a dar uma acalmada. Ai, Deus te ouça. Mas assim, porque, gente do céu, tá tudo tão esquisito, tão estranho.
né? A gente vê indicadores aí bombando, o ICMS arrebentando, né? Subiu aqui, Campinas, né? Teve um aumento, um incremento aí grande na arrecadação esse ano, por causa do ICMS bombando. Mas uma coisa que eu queria ver com o senhor também, que é uma notícia que vem quase toda semana, é acerca do endividamento do brasileiro. O brasileiro extremamente endividado. O que isso significa? Ao mesmo tempo, a gente vê o comércio imaginando aí, por exemplo, Dia dos Pais aqui em Campinas, uma previsão de 20% de crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Como é que pode isso? O que ocorre é o seguinte, o brasileiro ainda não teve uma educação financeira. Então, infelizmente, nós não entendemos ainda esse ciclo do dinheiro. Então, é aquela história, né? Se a pessoa vai até um shopping e ela vai fazer uma compra e ela compra no cartão de crédito, se essa compra custa lá R$1.000, por exemplo, ela passa no cartão, ela não sentiu, ela não percebeu. Agora, se ela saca o dinheiro e vai lá pagar e vai entregando pro vendedor ali, nota por nota, e vai vendo o tanto que aquilo foi, ela normalmente se assusta. Então, o que ocorre nessa situação? O endividamento do brasileiro tem aumentado, sobretudo nos cartões de crédito, e isso é preocupante, né? Então, até aproveitando, Zezé, a sua ótima colocação, nós aqui da Etmos Investimentos, se vocês me permitem, eu quero colocar essa oportunidade aqui. Tá até lá no meu Instagram, @KenioFonseca, as pessoas podem clicar e entrar para se inscrever. Do dia 10 ao dia 12, agora de agosto, nós aqui da Etmos vamos dar 3 dias de treinamento, de instrução sobre investimentos e sobre como gerir as finanças pessoais. Então nós vamos falar de câmbio, nós vamos falar do mercado, vamos falar de previdência privada, que vai ser um diferencial que não entrou aí para a reforma tributária. Então, uma série de coisas que nós vamos explicar para as pessoas para tentar justamente, seguindo esse DNA da XP, que foi o quê? Ensinar as pessoas e os brasileiros a investirem melhor, né? E saírem de dívidas e conseguirem ali melhorar as suas vidas. Então, assim, é um fator que nos preocupa, às vezes, e justamente por isso nós estamos fazendo esse treinamento do dia 10 ao dia 2, é gratuito, para quem quiser se inscrever. E nós vamos fazer isso para justamente tentar ajudar as pessoas a saírem das dívidas, a entenderem um pouquinho mais do mercado, e entenderem como funciona essa dinâmica, para justamente não entrarem no cartão de crédito e nem no cheque especial. Porque o que acontece? A pessoa vai lá, ela faz um cartão de crédito, ela utiliza, depois ela fala assim, o cartão de crédito é o vilão da história, então eu pico tudo, aí vou lá, pago, né, quita, depois vai lá e faz outro cartão de crédito. Então, é esse ciclo vicioso, né? Então, é isso que a gente quer tentar ajudar, e as pessoas podem se inscrever ali gratuitamente pelo Instagram do @KenioFonseca, vão pegar o link lá direitinho, tá? Professor, vai lá, Zezé. Ainda em relação a isso, né, a gente sempre fala do brasileiro endividado, e a sensação que dá é que você está falando de uma classe média baixa, que está endividada, mas, na verdade, a gente está falando da classe média mesmo, né? Não é? Sim, de todas as classes, na verdade, né? Sim. Que acabam ali tendo um pouquinho de confusão, principalmente em momentos como esse, e por isso a gente sempre recomenda assessoria, um assessor de investimentos para ajudar as pessoas a atingirem algum objetivo. Porque se ela não tiver algum objetivo, ela vai gastar tudo agora, e ela vai deixar de investir para o futuro. E com esses juros baixos, a gente sempre precisa olhar para um prazo mais longo para investimentos. Por exemplo, Zezé, aproveitando nessa linha, por exemplo, o INSS mudou agora. Nós tivemos uma reforma, e provavelmente daqui 5, 10 anos nós vamos ter que olhar outra reforma, e o fato é que nessa situação a gente precisa olhar como nós vamos nos aposentar, porque nós vamos ter que trabalhar mais. Nós vamos ter que preparar para isso.
E aí, como é que nós fazemos isso? Como nós trabalhamos isso? Nós vamos ter que começar a ter uma política de investimentos, um trabalho diferenciado, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui do dia 10 ao dia 12, abrindo as portas e mostrando como a gente pode trabalhar para isso e ajudar as pessoas a saírem dessas dívidas e mudar um pouco a mentalidade, né, para sair disso. Né? Hoje existe até uma ciência, a psicologia econômica, tem livros aí que falam sobre isso, né? Alguns professores que têm falado sobre isso, algumas oportunidades. Tem até livros aqui que eu poderia dizer e recomendar depois para falar para vocês. Eu não estou nem encontrando aqui agora, mas assim, falando sobre essas possibilidades da psicologia econômica, como é que a gente pode trabalhar nisso, tá? Então, tem oportunidades bem interessantes para a gente poder olhar e ajudar as pessoas a saírem disso. Na classe média, é muito mais essa situação de que as pessoas não entenderam e ninguém esperava uma crise, ninguém esperava uma pandemia como essa, e aqueles que já estavam endividados, muitas vezes com a casa própria, muitas vezes com o carro, né? A casa própria que não é própria, porque está devendo 30 anos, né? O carro todo ali que ainda tem que pagar. Como é que a gente ajusta isso? Como é que a gente trabalha isso no orçamento? A gente tem possibilidades de ajudar as pessoas para isso, tá? Uhum. Professor, a gente tem aí à vista, né, essa questão hídrica e também a questão elétrica, né, uma crise hídrica e uma questão elétrica se aproximando. Como que pode... A questão elétrica, eu acho que a gente já sente no bolso, né, com o aumento da bandeira, e com a questão hídrica também a gente vai começar a sentir também logo menos. Então, como vai impactar essas duas questões no bolso, no nosso dia a dia? Ô Marcos, isso é muito interessante que você comentou, e se você me permite, normalmente as pessoas não entendem esse, puxa vida, por que a inflação que normalmente a gente mostra e que o mercado mostra, por exemplo, agora, o Banco Central colocando aí que o IPCA está aí agora aqui na casa de 8,35 no ano. Por que a inflação que a gente sente é muito maior do que isso, né? Porque é o seguinte, como é que funciona essa dinâmica? O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é medido nas principais capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, para quem ganha de 1 a 40 salários mínimos. Ou seja, então o preço, por exemplo, do que eu tenho aqui, do quilo de tomate, da batata, do combustível que eu tenho aqui em São Paulo, por exemplo, é muito diferente do preço que nós encontramos lá em Porto Velho, em Manaus. O combustível lá é muito mais caro, né? Então, se nós vamos lá para Belém, é totalmente diferente em cada capital brasileira, mais o Distrito Federal. Então, a grosso modo, nessa média que é feita, é que alcança esse 8,35 que o Banco Central está dizendo que está tendo de inflação. Então, o preço para nós, muitas vezes, é diferente do que o preço para uma pessoa que está lá em Manaus, né, ou no Nordeste. Assim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender por que ocorre essa diferença. E aí vem a questão disso que você colocou, que é a questão hídrica. Né? Nessa situação, a gente está tendo um aumento de preço. Nós tivemos um fato que dessa falta de água que a gente teve agora, né, que ainda vem, né, de longa data que isso não é corrigido e vem de longa data. Né? Então, mas assim, a expectativa é que agora aí para novembro, dezembro, já comecem a voltar as chuvas e isso deu uma diminuída também, né? Embora a gente também tenha aquela situação que aconteceu lá no norte, que o próprio governo teve que entrar e aí dividiu para todo o país pagar essa conta, então fomos para a bandeira vermelha para ajudar a pagar essa conta, né? Então toda essa situação corroborou para isso. Mas assim, o fato é que agora, para esse final de ano, já se esperam aí chuvas, já deve começar a voltar à normalidade, e aí esse preço diminui. Isso também nos ajuda a diminuir essa inflação aí, para a gente poder ter um Natal e um Ano Novo mais tranquilo, né? Professor, em relação, a gente tem aí falado direto também sobre falta de insumo. A gente tem a construção civil aí que os preços explodiram, coisa de aumento de
de 70% em alguns itens em questão de 6 meses, né? A gente tem os carros que aumentaram pra caramba, uma parte, as pessoas acreditam a retirada aí de incentivo por parte do governo de São Paulo a vários segmentos industriais. Mas outra parte também a gente sabe que está faltando. Por que está faltando insumo no Brasil? Assim, Zezé, isso é fantástico isso que você está colocando, porque assim, esses insumos não só estão faltando no Brasil, estão faltando no mundo todo, né? Então você olha a própria questão das vacinas, né? Que grande parte dessa matéria-prima são exportados pela China, né? Então elas vão ali para os Estados Unidos para produzir as vacinas lá, vêm para o Brasil para produzir vacinas aqui, e da mesma forma para diversas outras matérias-primas, que ela justamente acontece isso, né? Tá faltando tudo, tá faltando insumo aí, tá faltando matéria-prima para muitas coisas. Ou seja, quando você vai tendo esse aumento de oferta monetária, né? E as pessoas começam a comprar, recomprar, usar esse dinheiro, obviamente vai chegar um momento que vai ter uma demanda, vai ter uma falta. E o que aconteceu para isso? Nós tivemos aí a paralisação de vários países, de várias fábricas, ou a diminuição muito significativa do que as fábricas estavam produzindo, né? E até agora não se voltou à normalidade. Então, até que esse tempo passe, obviamente os preços vão subir porque está faltando produto no mercado, né? Então, a oferta é demanda, né? Oferta e procura, né? Então, está tendo a necessidade agora de algumas coisas e não tem, justamente por isso, que ainda está se voltando à normalidade. Você vê agora, por exemplo, no Brasil, nós estamos agora atingindo a casa de 20% da população toda vacinada, né, com as 2 doses ou com uma só, né, mas totalmente vacinada. A gente já teve um bom número da primeira dose no Brasil vacinados. Aí o Brasil está bem à frente de muitos países nisso, né, mas ainda está faltando a segunda dose. Então ainda há essa preocupação, e você vê, por exemplo, essa questão dessa nova cepa aí da Delta, né, que está surgindo em alguns lugares do mundo. Você vê agora as próprias Olimpíadas, o disparo da Covid que está tendo lá no Japão, né? Então, tudo isso ainda vai demandar um tempo, vai precisar de um tempo para que volte à normalidade, né? E os países comecem, as empresas voltar à normalidade, tenham sua potência máxima ali produzindo, para que tudo acalme. Enquanto isso, obviamente, nós vamos ainda ter essa falta de produtos e vamos ter que ir tentando conviver com isso e passando por essa situação até que isso tudo passe. Infelizmente, é um tempo assim atípico, né? E a nossa geração não viu isso, né? Então nós estamos tendo que ainda nos ajustar a isso, né? E tem o fato de que, por exemplo, a grande maioria das empresas levou produção para a China, né? E agora estão olhando outros lugares para não ficar mais só na China. Então tem uma série de situações que vão agora tendo que se ajustar, e o mercado vai se ajustar para isso, as empresas vão se ajustar, e se Deus quiser, muito em breve aí voltaremos ao normal. Eu quero agradecer a participação do professor de Finanças Pessoais, também sócio e assessor de investimentos da Etmos XP Investimentos, o Kênio Fonseca. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Eu que agradeço, Marcos, Zezé, todos que nos ouviram e viram. Posso só recordar aqui o pessoal para o nosso treinamento, por favor? Vai lá. Podem entrar lá no meu Instagram, @KênioFonseca, tá? E você vai ter o link lá na bio para poder clicar, entrar. É gratuito, de 10 a 12 agora de agosto. Nós da Etmos Investimentos vamos estar dando um treinamento sobre finanças pessoais, tendo mais tempo para a gente poder falar, explicar, tirar dúvidas e tudo mais, explicar como a gente pode investir, proteger os nossos investimentos e também ajudar as pessoas a investirem melhor para ter um futuro com mais qualidade aí, tá bom? Forte abraço a todos, se cuidem, saúde e paz aí, se Deus quiser.